Olá a todos, meu nome é Sara e eu vou dar início à apresentação do nosso projeto de iniciação científica intitulado Infecções relacionadas à assistência à saúde, frequência e perfil de resistência do grupo Acinetobacter baumannii, isolado em unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino do estado de Minas Gerais. A nossa orientadora foi a professora e doutora Maria Silvana Alves e os voluntários são a Júlia Lacerda e a Sara Moreira. O nosso trabalho será dividido em introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão e referências. As infecções relacionadas à assistência à saúde, ou IRAS, são um grande problema de saúde pública. O risco é ainda maior nas UTIs, devido à gravidade dos pacientes e ao uso de procedimentos invasivos. Dentre os agentes, destaca-se o complexo Acinetobacter baumannii, que são bactérias de interesse, uma vez que possuem resistência a diversos antibióticos utilizados no contexto hospitalar, dentre eles os carbapenêmicos, muito utilizados para as IRAS. Quando essas bactérias expressam resistência aos carbapenêmicos, elas se tornam muito difíceis ou até mesmo impossíveis de serem tratadas, culminando em desfechos negativos para os pacientes. Por esses fatores, o complexo Acinetobacter baumannii está na lista crítica da OMS de patógenos prioritários para a pesquisa de novos antimicrobianos. Nesse contexto, o objetivo do nosso estudo foi determinar a frequência de isolamento e o perfil de resistência de bactérias do complexo Acinetobacter baumannii em materiais biológicos de pacientes internados na UTI do Hospital Universitário da UFJF no período de julho de 2019 a julho de 2022. Além disso, buscamos analisar variáveis como sexo, etnia, idade e tempo de internação, correlacionando-as com os casos da infecção. Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo que analisou, durante o período de estudo, 795 pacientes internados na UTI do HU da UFJF, dentre os quais 104 desenvolveram infecção por Acinetobacter baumannii, o que corresponde a 13,1% das infecções. Foram incluídas as amostras que se caracterizavam como infecção hospitalar, ou seja, em que a positividade da amostra e manifestação dos sintomas clínicos se deu após 72 horas de admissão na unidade. Foram coletados o perfil de resistência das bactérias e os dados demográficos dos pacientes das amostras analisadas. Por meio da tabela, podemos perceber que dentre os isolados positivos para Acinetobacter baumannii, as amostras foram predominantemente recuperadas de material biológico de aspirado traqueal, o que corresponde a 67,7% dos casos, sendo essas amostras associadas predominantemente à pneumonia associada à ventilação mecânica, ou PAV. Em segunda frequência, temos a amostra de catéter de acesso venoso central, que corresponderam a 16%, seguidas de amostra da corrente sanguínea, que representam 9,3%. Esses achados confirmam a literatura que descreve a pneumonia associada à ventilação mecânica como a complicação mais comum em pacientes críticos infectados por esse micro-organismo. Ao analisarmos a evolução temporal, observamos um aumento expressivo das infecções durante a pandemia de Covid-19. A taxa de incidência passou de 8,2% no período pré-pandemia e chegou a 24% em 2021. Acreditamos que esse aumento está relacionado ao maior uso de ventilação mecânica nos pacientes com Covid-19 e, possivelmente, com o avanço da vacinação a partir do segundo semestre de 2021, houve uma redução progressiva nas taxas de utilização da ventilação, reforçando o impacto positivo da imunização no controle dessas infecções. Olá, eu sou a Júlia e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouco sobre o perfil de resistência. Os isolados de Acinetobacter baumannii apresentaram um perfil de resistência muito preocupante. Quase 100% foram resistentes aos carbapenêmicos, como o imipenem e o meropenem, além de uma resistência total às cefalosporinas testadas. Em contrapartida, encontramos alguma sensibilidade às tetraciclinas, com 35,6%, e aos aminoglicosídeos, variando entre 14,7% e 21,3%. Esses dados reforçam a dificuldade no tratamento, uma vez que restam poucas opções terapêuticas efetivas nesses casos. Em relação ao perfil epidemiológico dos pacientes, a maioria dos casos ocorreu com homens, 55,8%, de etnia branca, 52,9%, e com idade variando de entre 50 e 80 anos, especialmente na sexta década de vida. O tempo de internação ele também foi determinante. Os pacientes com mais de 4 dias de hospitalização já apresentavam risco, mas o pico de ocorrência foi entre o primeiro e o segundo mês de internação, correspondendo a 38,5% dos casos. Por fim, concluímos que as infecções por Acinetobacter baumannii representam um sério problema na UTI estudada, com destaque para os pacientes homens, idosos e submetidos a longos períodos de internação, principalmente os que já estavam em uso de ventilação mecânica. O perfil de resistência encontrado evidencia que a terapia antimicrobiana deve priorizar as tetraciclinas e aminoglicosídeos, preferencialmente em associação com outros antibióticos. E como estratégia, a gente tem a redução do tempo de hospitalização. As nossas referências estão nesse QR Code. E muito obrigada pela atenção de todos.